Olá, meu nome é Gilmar Borges, sou simplesmente um cidadão, corretor, morador, moro e sobrevivo aqui nessa área, certo? Eu vim aqui hoje para contar a história do BRT Balneário, que começou em 2016. Esse local aqui, ó, é a Avenida Goiás, com a Avenida Horácio. Aqui nós temos a Avenida Nerópolis, e aqui foi onde começou tudo, o BRT Balneário. Nesse cruzamento onde você está vendo aqui, quando eles fecharam pela primeira vez, infelizmente, pela falta de sinalização, a sinalização que previne acidentes, em que você respeita e pensa no cidadão, um motoqueiro morreu aqui. Ele tinha que desviar, como dizia a própria má sinalização deles, mas o companheiro que estava vindo do lado não entendeu isso, acabou atropelando e matando esse motoqueiro, certo? E esse foi o começo do BRT Balneário, onde essa esquina aqui ficou semanas e semanas fechadas, desperdícios e mais desperdícios nessa obra, certo? Onde vem trazendo morte, tanto das árvores que tinham aqui, que não tinha necessidade de tirar árvores nas laterais das calçadas, quanto as mortes acidentais e os vários acidentes que vêm acontecendo aqui constantemente. Então, até agora, o BRT, que deveria ser algo maravilhoso, porque em todo local que existe o BRT é comércios, coisas boas, transporte mais facilitado, uma menor oneração daquele que precisa de locomoção, mas infelizmente que aqui ainda isso não aconteceu, porque só anda trazendo prejuízos e até mortes, como estamos dizendo. Então você vê aqui nesse começo, por exemplo, nós já estamos quase numa fase de acabamento do BRT que nunca acaba, parece uma obra eterna, cheia de erros, defeitos, prejuízos, onde aqui, ó, eles colocaram essa grama no mês de junho, mas até agora não apareceu ninguém para jogar uma água nessa pobre grama. Lá na frente você vai ver que ela está mais verde, porque alguns moradores, com piedade, resolveram fazer diferente. Essas árvores que vocês estão vendo aqui na porta só sobreviveram graças à luta dos donos desses imóveis e das vizinhanças, que não queriam um local totalmente sem árvores, porque não é pensada a ideia da árvore, né? Então o BRT vem assim, dando prejuízos e mais prejuízos. Esse supermercado aqui ao lado, por exemplo, ele deixou de ser inaugurado mais de 4 meses. E parecia até que na cabeça da prefeitura o errado é ele, né? Que veio aqui para uma avenida e era uma guerra de força, onde eles faziam um pedido, mas a prefeitura tinha que impor a sua soberania imperialista em cima da sociedade, onde não há reuniões, não há uma faixa de pedestre, não se pensa na criança, no idoso ou em qualquer outro que precisa de trafegar e até atravessar essa rua para viver o seu dia a dia. Então, como eu ia dizendo, o desperdício ele está junto com o BRT. Olha a situação, por exemplo, dessa grama aqui, onde ela foi plantada em cima de um cascalho brusco, sem nenhuma chance de progredir futuramente aqui. Para você ver, é o mesmo cascalho que se faz o asfalto. E assim foi todo esse trajeto aqui, onde parece até que se faz alguma coisa pensando em reformar no futuro, né? A maioria desses comerciantes que estão aqui, nessa lateral, são proprietários, porque aquele que não é proprietário, que dependia do aluguel, eles acabaram sendo obrigados a deixar a Avenida Horácio, até que se acabe essa eterna obra do BRT, certo? Então é isso aí, o BRT ele vem trazendo prejuízos e mais prejuízos para esta comunidade aqui do setor balneário. E é interessante que você pode ver aqui, que aqui, ó, a terra vermelha, que é a que deveria estar por cima, ela está por baixo. E eles vieram com esse cascalho bruto para depois colocar a grama por cima.
Eu acredito assim, isso é um desrespeito, um desperdício do dinheiro público, uma má administração, um péssimo investimento. Essa rotatória aqui, até 10 dias atrás, ninguém sabia se isso era uma rotatória, se isso era um cruzamento, o que era isso, ninguém sabia. Isso aqui causou inúmeros acidentes e nos últimos 10 dias, que até parece esquisito, depois que eles fizeram essa forma redonda dela, vem acontecendo acidentes mais graves do que o que tinha antes. Então essa esquina aqui, ó, toda semana 3 a 5 acidentes acontecem. E o BRT e a Prefeitura de Goiânia, que é a que deveria estar aqui fazendo uma sinalização provisória, como faixas, sinais de trânsito provisórios, não faz nada. Pedidos já foram mandados, ofícios já foram mandados há meses e meses, mas parece que aqui a vida não importa muito. Nós estamos nesse cruzamento aqui, onde ali em cima é uma escola, lá na frente daquela quadra tem outra escola infantil e aqui tem um colégio estadual balneário, onde trafegam milhares de estudantes, de pessoas que dependem desse cruzamento aqui para passar. Nós estamos no cruzamento da Avenida Horácio com a Avenida Genésio e Antônio Perillo. São 3 avenidas que cruzam aqui nesse local. E aqui não há nada provisório. Tem um sinal de pare muito acanhado, mas do qual o motorista não entende, né? O asfalto está preto, está bem novo, então ele não sabe se ele deve prosseguir ou se ele deve ir na rotatória ou o que ele tem que fazer. Então o que acontece? Aqui está sendo marcado por inúmeros acidentes aqui nesse local, igual o que aconteceu essa semana, onde a motoqueira já estava dentro da rotatória e ela foi arremessada desse ponto aqui até parar naquele meio-fio do lado esquerdo. E o que acontece com a obra do BRT? Nada é feito para se evitar a morte, nada é feito para se evitar o acidente aqui. Como vocês podem ver, o desperdício aqui não para. Essa avenida, assim como está acontecendo do lado de cima aqui esquerdo, ela vai ser ampliada, certo? Mas há 4 meses atrás, eles vieram aqui e fizeram essas caixas, que é chamada Boca de Lobo, e fizeram também as caixas elétricas, como dá para se notar da parte de cima. Mas o interessante é que como essa avenida vai ser ampliada, igual está vindo lá, já destruíram a própria caixa que fizeram. O interessante é que nesse ponto aqui existia dezenas de árvores, né? E muitas nas calçadas, das quais eu vou mostrar daqui a pouco, que não tinha necessidade nenhuma de ser retirada. Então sobrou essas 2 árvores ali, né? Da qual está fora da rota do BRT. Mas como elas são esteticamente feias, não tem nenhuma utilidade, né, no modo de pensar da prefeitura e do próprio profissional do BRT, se você notar bem, no pé dessa árvore aqui menor, eles colocaram uma mangueira para se fazer uma caixa elétrica. Significa que essa árvore está condenada. Pelo BRT ela não serve. Eles poderiam colocar essa caixa de eletricidade 3 metros para cá ou 4 metros para a direita, não importa. Mas não é importante a vida dessa árvore para eles não. O que importa é a maneira deles autoritária, imperialista de se pensar. É o estilo da política hoje, ainda nesse país. Não se pensa na prevenção, não se pensa em proteger o cidadão. Eles querem arrecadar, mas eles não têm compromisso com esse cidadão. Aqui você pode notar o desperdício. Como já tinha sido a programação, essa avenida aqui, ela era para ser ampliada como está sendo. Mas eles fizeram essa caixa aqui, que você está vendo, nesse local, certo? Fazendo assim então um desperdício do dinheiro público. Como eles não gostam das árvores, da natureza, olha ali aonde eles vão colocar essa caixa de eletricidade, como eu falei há pouco. Ela poderia ser 2 metros para cá ou ser do outro lado, não importa, porque o projeto deveria ter esse tipo de mapeabilidade. Mas aqui não. Eu odeio a árvore, eu quero matá-la ela.
Então esse parece ser o lema do BRT, porque essa rua aqui ela era repleta de árvores, árvores que nem estavam na rota do BRT. Para você ter uma base, depois do afastamento dos fios, 80% das árvores não estava na rota nem da calçada e nem estava na rota dos fios de energia, como aquela lá que está sendo arrancado o tronco dela. Era uma manguba não, era uma árvore 7 copas de aproximadamente 60 anos, onde vinham araras e tudo mais. Mais adiante você vai ver que tinham outras árvores fora da rota do BRT. Mas como o BRT ele não dá nenhum valor à natureza, a prefeitura não se importa, que antes foi até conhecido como a cidade mais arborizada do Brasil, eu acredito que hoje é a cidade que mais corta árvores no Brasil. Aqui nós seguimos adiante aqui nesse ponto, onde vai ser uma estação, onde vocês verem aqui, por falta de profissionalismo e apoio técnico, eles tiveram que quebrar esse concretamento novamente por falta de planejamento e ter pessoal capacitado para executar a obra do BRT, gerando assim, lógico, gastos extras e muito mais. Aquela parte onde está a patrola ali, infelizmente é uma coisa que acontece com os profissionais aqui, eles esqueceram de passar a rede elétrica. Então aonde vocês viram a ideia daquela árvore lá, vai ter que se passar uma rede elétrica onde vai até naquela esquina e ultrapassar a esquina, quebrando o asfalto que já foi feito, né, gerando mais gasto extra. Por quê? Porque eles simplesmente esqueceram de fazer a rede elétrica, né? São vários engenheiros, até aquele poste lá já entortou, para você ver o que é a incompetência do poder público e das agências prestadoras de serviços aqui do nosso estado. Então uma rede elétrica nova onde um poste já está entortado, né? Não deveria acontecer essas coisas, porque isso gera um desperdício do nosso dinheiro público. Então se você vê aqui, por falta do pessoal do gerenciamento da obra pública, da irresponsabilidade, não se tem uma passagem de pedestre, não se pensa no idoso. Aqui é uma escola, olha a situação que as crianças têm que andar aqui, enfrentando buracos e todo tipo, não há sinalização, não há nada. Dizem que é para não gastar, então eles não importam com a vida. Uma coisa que é interessante, por falta de planejamento, e é uma coisa que a gente vê aqui, ó, esse ponto de ônibus ele foi colocado antes, e aí foi removido aqueles postes ali, foram afastados, porque vai ter uma ampliação desse lado aqui. O interessante é que você pode ver que aqui vai ter um ponto do BRT, onde as pessoas vão descer nesse local aqui, ó, e aqui existe uma faixa de pedestre, que é muito ótimo, certo? Só que tem um negócio, essa faixa de pedestre foi colocada depois da rede elétrica, e você pode notar que essa faixa de pedestre está indo rumo ao poste. E o que acontece então com o deficiente, com a pessoa que ele não tem a visão completa, ou um idoso, uma criança, ou não sei, às vezes uma pessoa pode sair correndo para atravessar essa rua aqui e ela pode deparar com aquele poste ali, ó. Do lado daquele poste ali também, a gente pode observar como a natureza é tratada pelo BRT. Isso aqui era um pé de árvore, assim como várias outras árvores que tinham aqui, estavam afastados da linha do BRT, corretamente abaixo da rede elétrica, mas que ela não alcança porque era um pé de jambo, certo? Poderia ser muito bem desviada, mas não, ela foi arrancada porque esteticamente é feia. Então é assim que a natureza é tratada no BRT. Aqui é uma destruição e uma construção. Essa boca de lobo que você está vendo ali, ela já foi feita 3 vezes. Cada vez que acontece essa boca de lobo, existe um gasto junto ao dinheiro público. Então é isso aí que está acontecendo. É uma obra boa? Deveria. É uma obra que todo mundo deveria estar se alegrando dessa obra. Mas infelizmente a gestão, a maneira que o cidadão é tratado aqui, faz com que ele odeie isso. Faz com que ele ache que uma coisa que deveria ser ótima, maravilhosa, não. É um terror na vida dele. É poeira, é mortes
acidentes, total falta de respeito com a natureza, com o pedestre que é simplesmente abandonado, onde não tem uma faixa provisória, onde não tem um sinaleiro provisório. É um país onde tem tudo para ser um país muito rico e civilizado, mas que infelizmente os governantes e grande parte da população ainda tem a mentalidade atrasada de país de quinto mundo. Então o BRT é isso aqui, nós vamos continuar mostrando para você o que é o BRT Balneário. Desperdício, destruição, desrespeito. Esse trecho aqui da Avenida Horácio já foi um dos trechos onde tinham maiores números de árvores. Como vocês podem ver aqui, e na calçada, fora do rumo da pista de deficiente e bem afastado da rede elétrica, essa árvore aqui foi cortada, simplesmente porque ela é feia. Ela não se adequa à maneira que os dirigentes nossos têm a respeito da natureza. O importante é a beleza. O importante é ganhar o dinheiro para cortar essa árvore. Uma árvore tem custo para ser cortada. Como aquela lá da esquina, que era uma árvore de quase 60 anos, onde iam araras todo o tempo se alimentar dela, estava fora da rota do BRT, não tinha nenhum problema de podridão ou queda, nada que diria que possa destruir essa árvore, mas ela foi arrancada porque ela é feia. Ela não adequa à maneira de pensar dos nossos dirigentes, onde o importante é ganhar o dinheiro da remoção. O importante é fazer a propaganda da maneira pior, que é impedindo o cidadão, desrespeitando ele. Para você ver, dezenas de árvores que não tinham nenhuma necessidade de ser retirada, foi retirada. Aquele angiqueiro ali com quase 80 anos também correu esse risco, mas graças a Deus e aos moradores daquela casa impediram isso, certo? Eles entraram na frente, ele não tem nada que se diz que tenha que cortar uma sequer a gaia dele, mas queria ser arrancada, assim como foi essa árvore de 7 copas de décadas e décadas. Então o respeito à natureza aqui praticamente inexiste, e o respeito ao cidadão também. Não é pensado uma obra num local onde tem pessoas, é pensado uma obra onde o interesse é remover para ganhar, é refazer para ganhar, é fazer uma faixa de pedestre onde tem um poste na frente. Isso é brincadeira, né? Brincadeira. Aqui é Gilmar Borges, cidadão. Voltamos a essa parte aqui onde possivelmente essa árvore aqui vai ser morta por não se adequar à maneira de pensar do nosso gerenciador. Nós voltamos aqui a essa passarela aqui, ó lá, onde você pode notar em que o cidadão ele é arremessado para o meio da rotatória. E já houve casos em que o carro veio da direção sul e se chocou com essas barras amarelas. Agora imaginam crianças, idosos passando aqui o dia inteiro. É um desrespeito, não há uma proteção com o cidadão. O chão está cheio de cascalho, impossibilitando ou dificultando a passagem dos idosos aqui nessa área. Ali mais para baixo, onde está vendo esses carros, foi fechado há mais de um ano atrás. Toda essa parte aqui foi desviada, onde fizeram uma péssima sinalização. E nessa rua que vem ali, que seria Genésio de Lima Brito, houve outra morte por negligência, por falta de sinalização. E o interessante é que quando nós conversamos com os representantes, eles dizem que a população é ignorante, que a população não tem educação. Aí eu pergunto, e eles têm educação? Aqui, ó, nessa esquina, nessa boca de lobo ali, por falta de uma má sinalização que teve aqui há uns anos atrás, o motoqueiro não entendeu e acabou desequilibrando e morreu nesse poste aqui. E você vê do outro lado aqui, ó, como não existe uma sinalização preventiva. Uma senhora morreu ao lado daquele poste ali, uma vizinha nossa.
Isso não importa, né? Para os nossos governantes são só vidas comuns. Não era nenhum prefeito, nenhum deputado, não era nenhum senador. Era simplesmente uma senhora de 80 e poucos anos, talvez, que morreu ali atropelada por um motoqueiro que veio em alta velocidade. A média de velocidade dos carros aqui de dia é essa aí, porque se aceleram muito pode gerar um acidente fatal, como já aconteceu aqui. Mas depois das 10 da noite aqui os carros passam a 70, 80 por hora. Não tem uma lombada eletrônica, não tem uma câmera, não tem um sinaleiro provisório, não tem nada. É um total abandono das autoridades públicas. Olha aí, o cidadão, ele é arremessado dentro de uma rotatória, nem sabe, mas está correndo um grande risco de ser esmagada por um carro ali. Então, essa é a ideia do nosso poder público, infelizmente. Nós estamos aqui em frente à quadra 16, esse angiqueiro aí de quase 80 anos, do qual não há nada que se diga que tem alguma necessidade de retirá-lo, foi tentado ser tombado. Mas os moradores impediram isso, porque é uma árvore onde muitas crianças já brincaram na sombra desse angiqueiro. Aqui no meio existiam várias árvores, da qual se diz necessária retiradas para a construção do BRT. Tudo bem, mas nessas calçadas também tinham várias árvores que foram tiradas simplesmente porque não condiz com aquilo que os nossos gestores pensam em relação à natureza. Você pode notar aqui ao longo do BRT está sendo quebrado em várias partes, porque devido à falta de profissionalismo e de um operário competente, seja um engenheiro ou um gestor, eles têm que quebrar para consertar aquilo que já deveria ter sido designado. Ali na frente, vocês podem ver que a avenida está elevada em torno de 50 centímetros. Que futuramente você pensa em um ônibus de 45 toneladas atravessando aquele meio-fio e se arremessando para a pista normal, que é essa à direita. Então é uma obra onde não se pensa. Aqui, ao invés de fazer essa estrutura como é mais alto a parte do concreto do BRT e tudo bem, ao invés de fazer uma bancada de concreto, do qual impediria que o ônibus se atravessasse para a pista normal, não. Eles fizeram aquilo lá, trazendo até risco àqueles pedestres que queiram atravessar. Então, ao longo de todo o BRT agora, quase na parte final, deve faltar somente 98%, né? Olha ali, está sendo quebrado todo o concreto, porque esqueceram de fazer alguma coisa. Esqueceram de passar uma canalização. Isso ali vai custar dinheiro seu, do contribuinte. E olha ali, a cada quadra, mais 2 e 3 quebrados no asfalto do BRT. Fora essa barreira horrível de quase 50 centímetros de altura, do qual não pode impedir que um ônibus de 45 toneladas se arremesse na pista normal. Então, aonde está a gestão do BRT? Vamos seguindo. Estamos aqui no trecho, na praça, em frente à quadra 35, 36, onde vai ser uma parte mais importante do BRT. Você vai ver aqui quebrados no concreto ao longo de todo o BRT. Isso aqui é um desperdício do dinheiro público. Por que estão quebrando o concreto que já estava quase pronto? Porque aqui assim, a obra já estava quase pronta e agora parece que vão começar do zero novamente. Bloqueios de avenidas. Você pode notar que não existe nenhum respeito ao pedestre, não existe a faixa de pedestre, colocando até em risco por ter feito uma rampa ali.
os idosos, as crianças, destruindo as praças. Mas vai ficar bom, quem sabe, né? Mas aqui você vai ver aqui, ó, o desperdício do dinheiro público. Isso aqui já estava pronto para ser inaugurado. Mas alguém esqueceu alguma coisa. Onde está a gestão do BRT? Onde estão os dirigentes? Você vai ver que quebraram ao longo de todo o concreto, trazendo desperdício, prejuízo, mão de obra e mais mão de obra com dinheiro público. Uma coisa que deveria ser maravilhosa se transforma talvez numa mina de dinheiro para os executores. Máquinas velhas, sucateadas, fazendo o trabalho de construção do BRT, falta de profissionais capacitados e a total ausência de respeito à natureza e ao cidadão que vive aqui ao longo do BRT. Os carros é assim, ó, 70, 80, 100 km por hora, nenhuma sinalização provisória, desperdício do dinheiro público e destruição. Estamos aqui agora na quadra 38, depois de ver bastante destruição. Olha como ficou o BRT aqui nessa parte, uma mureta de 60 centímetros, nenhuma passagem de pedestre, nenhum respeito à criança, ao idoso ou ao pedestre. Como que um idoso de 70, 80 anos vai poder se locomover nessa avenida? Pelo jeito, o pensamento dos nossos dirigentes aqui é que todo mundo deve se locomover somente de carro, né? Porque não há passagem de pedestre, não há respeito, nenhuma sinalização de prevenção. O comércio ao redor aqui, ó, só sobreviveu aquele que é proprietário, tudo fechado. Salas igual aquela ali, há 3 anos sem aluguel, do qual o comerciante que estava ali abandonou porque não existia o comércio. Aqui esteve fechado por quase 3 anos. Muita poeira, muita destruição, muita promessa enganosa. E continua no ano de 2019. Nesse trecho aqui ainda em frente à quadra 38, 37, você vê destruição daquilo que já estava quase pronto. Máquinas para lá, máquinas para cá, nada de terminar. Essa esquina aqui, tudo indica que vai ser fechado. Não tem uma circulação de veículo, tudo é feito de acordo com a mentalidade do gestor. Não tem uma faixa de pedestre ali, não tem uma sinalização, mais falta de respeito. Esse é o BRT Balneário. Essas salas aqui todas abandonadas, porque não há mais comércio. Essa rua fecha o tempo todo. Não teve nenhum planejamento eficiente. Só se pensou em fazer, em arrecadar. Essa parte aqui, ó, é a continuação da Avenida Tupi com a Avenida Genésio e o que deveria seguir aqui para o Alto do Vale. Ela deveria ser a avenida principal, facilitando a locomoção das pessoas no sentido norte e sul da capital. Mas o que você vê aqui é uma avenida mal planejada, um concreto a quase 70 centímetros, onde um meio-fio supostamente deveria segurar um ônibus de 45 toneladas, ao invés de fazer uma bancada de concreto corretamente. Mas aqui o que ocorreu nesse trecho ao lado da Igreja Católica do setor balneário? Eles simplesmente não conversaram com os cidadãos. Isso que deveria ser uma avenida maravilhosa para o tráfego foi fechada, jogando o cidadão aqui nessa parte do setor. Então aquele indivíduo que está dirigindo aqui não conhece esse setor, ele se perderá adiante.
pois muitas vezes ele queria usar o BRT como uma rota de destino para os setores lá afastados, como Recanto do Bosque, Estrela d'Alva, Tremedão, mas não, ao chegar aqui ele irá se perder aqui nesse setor, simplesmente porque os gestores, engenheiros que deveriam ser competentes, acharam melhor não colocar um sinaleiro aqui. Mas ao mesmo tempo existe o corte do trânsito acima, cortando a linha do BRT, o que se faz necessário um sinaleiro. Mas não, eles vão esperar até que se morra, acidente, muitas pessoas aqui nessa parte. Eu fico pensando, isso é um acidente ou é uma premeditação de um incidente? Aqui nessa esquina aqui já teve acidentes graves de pessoas atravessando, sendo atropeladas. Não há uma faixa de pedestre, não há sequer iluminação nessa parte aqui da avenida, dificultando mais ainda a visão do motorista, que muitas vezes precisa de fazer isso aí, ó. Ele tem que fazer o que não está certo, porque a prefeitura inquisitiva decidiu que ele não tem o direito de retornar. Vocês imaginam, desde o começo do BRT, há mais de 1 quilômetro atrás, há 1 quilômetro não, há quase 2 quilômetros que nós vemos fazendo a filmagem, só tem uma passagem de carros e pedestres ao longo. Isso é um absurdo. Imagina você de 70 anos que mora a 500 metros ali para trás, você vai precisar de andar quase 1 quilômetro para poder cruzar esse concretão do BRT, que é uma obra onde não se pensa no respeito, na prevenção de acidentes e nada. É uma gestão inquisitora, não é essa só, mas parece que já é um consenso do governante não se importar com o cidadão. Ele está mais importado com a propaganda, ele está preocupado com a próxima eleição. Cidadão, esse não importa, é só mais um cidadão. Estamos aqui em outro trecho do BRT, na Avenida dos Ipês, com a Avenida Lúcio Ribeiro, no Barra Vento. Aqui continua o BRT. Falta de planejamento, um cruzamento onde deveria ter uma ótima sinalização, não existe uma faixa provisória. Aqui tem a circulação de milhares de pessoas também, devido ao comércio. Então você vê aqui destruição já